Olá, iniciamos mais um programa denominado Marcos Inovação, que é patrocinado pela Uninter, e hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o Eduardo Ramírez, que é um empreendedor digital. Eduardo, eu gostaria de começar perguntando quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais. Por participar do programa, muito legal falar de inovação com quem sempre esteve envolvido com inovação, com você, Marcos. E sobre a minha formação, eu tenho uma formação bastante eclética. Eu sou graduado em Biologia pela Unicamp. Meu interesse profissional sempre foi, até alguns anos atrás, em animais peçonhentos, então eu acabei fazendo o meu mestrado em Ecologia pela Unicamp. Depois fiz meu doutoramento na USP em Psicologia Experimental, sempre trabalhando com animais peçonhentos, né? Esse doutoramento foi o que me trouxe para Curitiba, que minha tese de doutorado foi justamente para entender por que Curitiba tinha tantos problemas com a aranha marrom, e fiz o pós-doutoramento na Federal, trabalhando com escorpiões. E depois, próximo dos 50 anos, a gente resolveu fazer uma mudança radical e trabalhar na área de empreendedorismo. Então eu fiz todos os cursos de formação, boa parte dos cursos de formação do Sebrae, né? Comecei pela Empretec, e também passei por programas de aceleração de startups, para a gente lançar a Brother. Muito bem, vamos então entrar no tema de hoje. O que é essa economia prateada, ou a Silver Economy, e qual é a sua relação com a mudança demográfica que acontece no Brasil? Bom, o Brasil está passando por um processo muito rápido, né, de transição demográfica. Eu estava olhando os dados aqui pouco antes da entrevista, nós já temos quase 55 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil, e aqui no Paraná, quase 3 milhões e 300 mil, só de 50 a mais. Pode-se dizer que você tem mais avós do que netos hoje? Exatamente. Em 2030, essa mudança vai se consolidar, então a partir de 2030 a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que abaixo de 15 anos no Brasil, e essa mudança no perfil demográfico, junto com uma expectativa de vida bem maior, hoje a expectativa de vida das mulheres do Brasil está quase próxima aí de 80 anos, dos homens menos, né, tá 6 anos abaixo, e então as pessoas têm, após a aposentadoria, um período de 2, às vezes até 3 décadas de vida ativa, né? Então ontem, por exemplo, estava assistindo uma live mostrando vários empreendedores 60 a mais que começaram depois dos 60 anos seus empreendimentos, né? Além da aposentadoria, e então essa Silver Economy, ela tem algumas características muito únicas que elas procuram endereçar um público que em geral, muito vivido, muito heterogêneo, tem um bom poder de compra, são pessoas que em geral já consolidaram sua situação financeira ao longo da vida, e tem preferências bem marcadas, né, tanto em termos de comunicação, como em termos de necessidades, e também muito hoje do que se fala dessa população, né, do etarismo, ou do idadismo, ou do ageísmo, tem vários termos, ou seja, essas pessoas não se enxergam como idosos, elas se enxergam como cidadãos ativos e não querem nenhum estereótipo de avós ou de avós, eles querem viver uma vida com qualidade. Então esse perfil mudou bastante e tem causado uma revolução em muitas áreas da economia. Mas não é curioso, apesar dessa mudança demográfica, que ainda se produza softwares, aplicativos, produtos, serviços para os mais jovens? Exatamente, e isso é uma mudança que vai ocorrer em breve, porque os aplicativos foram realmente, como você falou, desenhados para jovens, né? Mas agora há pouco eu estava num grupo de 34 idosas da Unibis de São Paulo, uma senhora de 90 anos e a mais novinha de 70 e poucos anos, ensinando para elas sobre o WhatsApp. E elas tiveram essa demanda de aprender a usar o WhatsApp, não só por comunicação com a família, mas para se interarem do mundo, das amigas, dos grupos, e então está ocorrendo um movimento muito grande
desses aplicativos todos acordarem para um público mais maduro, que é o que tem acontecido, por exemplo, com o Facebook, que fez uma mudança bastante grande agora na sua interface, né, justamente focando no público 60+, que é um público bastante frequente no Facebook. Então, vai ocorrer um movimento, com certeza, de inclusão bem maior das necessidades específicas desse público, e porque eles são simplesmente a maioria, muito em breve, né? E em outros países já são a maioria. E é um público mais exigente. Então, se forem desenvolvidos produtos, serviços, aplicativos para esse público, servirá também para o outro público mais jovem, não é isso? Exatamente. A gente percebeu, ao longo desse período, várias coisas que pareciam ser ponto pacífico, né, que esse público gostava, e a gente percebeu, por exemplo, que usar o diminutivo, quando está falando com as pessoas, né, fala, olha, vou te fazer um favorzinho e tudo mais, as pessoas em geral não gostam, elas gostam de ser tratadas como adultos plenos e funcionais, e também o próprio termo que se usa, né, então, hoje tem se você falar que é um produto para idosos, as pessoas não querem produto para idosos, eles querem um produto bom, e é um público muito exigente, são pessoas muito vividas, então eles percebem claramente quando é uma tentativa de, não posso dizer exatamente de enganação, mas uma proposta que não tem todas as vantagens possíveis, e então eles são realmente muito exigentes, muito desconfiados e muito criteriosos. É um público bastante heterogêneo, mas também bastante exigente. E quais são os desafios para esse público de mais de 60 anos nesse cenário atual de desenvolvimento tecnológico? Então, a gente teve duas coisas que ficaram bem claras, né, durante a pesquisa, que, primeiro, né, as pessoas que estão lidando hoje com a tecnologia, quando os jovens vão ensinar a tecnologia para eles, o que normalmente os jovens fazem? Mostram o básico do funcionamento e depois fala para eles, olha, vai fuçando o que você acha. E o que eles nos dizem? Que eles são da geração do não mexa, porque geralmente eram aparelhos mecânicos, que se você fizesse uma operação errada, você podia danificar o aparelho, então é difícil para eles entenderem que um aparelho celular, por exemplo, se você fizer um erro de manipulação dele, é facilmente reversível em geral, então eles falam, nós somos a geração que não é para mexer. E também uma coisa muito comum é que eles pedem materiais impressos para acompanhar, porque geralmente esse pessoal tinha que ler com cuidado o manual de instruções e voltava ao manual de instruções para tirar dúvida. Eles não pegaram a fase do Google It, né, que, tem uma dúvida, coloca no Google que ele vai resolver. Eles querem material palpável, né, tem esse costume de usar manuais e tudo mais, então tem que ser toda uma didática e uma interface de usuário pensando nessas necessidades específicas deles, por exemplo, um pouco mais de latência maior, né, de um tempo maior de resposta aos comandos, também um material que possa ser acessível facilmente, porque muitas vezes o que eles nos diziam, aprendi a mexer em tal funcionalidade do celular, mas eu esqueci, porque foi rapidamente, passou muito rápido, então onde é que eu tenho um manual que eu possa voltar para ver essa função? Então, é um público que as pessoas têm aprendido, né? A última grande pesquisa sobre o público 60+, foi justamente a Natura que fez, para a linha Cronos, que é focada em pessoas 60+, fizeram uma pesquisa muito ampla no Brasil todo, que revelou muitas particularidades desse público, e justamente a Natura explora essa questão da vaidade no sentido positivo, né, e da continuidade da funcionalidade plena das pessoas na sua vida após os 60. Muito bem, vamos falar um pouco agora da sua empresa, a Brother. Como é que ela iniciou as suas atividades e quais foram as inovações que ela trouxe para o mercado? Então, a Brother se iniciou a partir de uma experiência pessoal que eu tive no cuidado com a minha mãe. Nós percebemos o quanto sair de casa com uma companhia empática, no caso de familiares ou outras pessoas depois, melhorava muito a qualidade de vida dela. Então, quando nós desenvolvemos a Brother, nós
fizemos em 2018, no segundo semestre, um processo de aceleração no Founder Institute aqui de Curitiba. Nos graduamos no final de 2018. E em 2019, nós começamos a atender e percebemos a demanda grande de atendimento para acompanhamento a consultas e exames, por exemplo. Nosso serviço mais frequente foi acompanhamento de pessoas em exames médicos, em que a acompanhia é obrigatória, por exemplo, endoscopia, quando as pessoas fazem dilatação de pupila, muitas vezes é exigido também um acompanhamento. Atividades de lazer, nós tivemos casos de pessoas que estavam em institutos de longa permanência de idosos, né, nas casas de repouso, em que um filho que morava nos Estados Unidos nos chamava para levar o pai passear ali na Boca Maldita, para reencontrar os amigos. Então, nós percebemos o quê? Que existe um período na vida em que a pessoa se sente mais seguro se tiver uma companhia, mas essa companhia não precisa ser uma companhia médica especializada, não precisa ser um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um cuidador. Então, daí veio o nosso nome, o Brother, né? Então, o que é o Brother? É uma pessoa que é selecionado com muito cuidado. Nós temos uma parceria com as faculdades Pequeno Príncipe, no curso de psicologia. Então, nós selecionamos pessoas que realmente levam a sério o propósito, que gostam de estar na presença de pessoas, que valorizam estar podendo ajudar e também o que podem aprender com o público sênior. E depois essas pessoas ajudam nessas diversas atividades, não dentro de casa, mas atividades fora de casa, que façam com que essas pessoas ocupem os espaços urbanos, tenham a companhia que precisam, por exemplo, para levar o seu pet passear, que foi uma demanda grande que a gente teve também, né, que as pessoas às vezes ficavam com receio que o seu pet fosse roubado, e a gente viu que isso é uma realidade, né? Realmente, infelizmente, os animais domésticos são bastante roubados aqui, e o público sênior, né, os idosos, são um alvo preferencial. Então, a gente fez, nessa janela, que pode ser de dezenas de anos de vida, a pessoa não precisa do auxílio médico especializado, mas se sente mais seguro com uma companhia. E seria uma companhia que tanto um amigo quanto uma pessoa da família poderia prover. Por aí que vem o nome Brother, né? Nós fazemos um treinamento básico para essas pessoas, eles aprendem a conduzir cadeira de rodas, a conduzir pessoas com baixa visão, que precisam de auxílio para deslocamento, mas eles procuram sempre oferecer essa companhia como se fosse uma pessoa da família, um amigo, ou seja, algo que passe com uma companhia, digamos, normal, né? E a gente percebe também que as famílias foram nossas maiores incentivadoras também, porque as famílias percebiam que eles se privavam muitas vezes de atividades, porque a configuração familiar antes envolvia muitas vezes a mulher sem trabalhar, e hoje em dia as mulheres estão, né, plenamente inseridas no mercado de trabalho, então muitas vezes faltava alguém da família para acompanhar, porque não tinha mesmo quem pudesse acompanhá-los, eles se sentiam inseguros. Então a família percebeu muitas vezes que a companhia de um brother consegue cobrir esse lapso, né, de quem possa acompanhar a pessoa, e ela se sente muito mais tranquila também, sabendo que pode escolher um programa de forma tranquila, sem, entre aspas, incomodar a família, né, porque muitas vezes eles queriam fazer um programa que a família não tinha muita afinidade, mas eles tinham muita vontade de fazer. Muito bem. Então, o público-alvo são deficientes e idosos. E como é que é essa interação de diferentes gerações, entre idosos e pessoas mais jovens que servem de acompanhante? Olha, a gente teve uma surpresa muito agradável, que realmente era um receio muito grande quando a gente começou, dos dois lados, né? Tanto do lado do sênior, da pessoa idosa, ter alguém que o acompanhasse fosse um jovem. Então a gente percebeu que eles se sentem mais seguros quando é um jovem, pela questão de vigor físico, de agilidade, né? Como geralmente eles precisam de um apoio que envolve um apoio, né, físico, digamos assim, eles se sentiam mais seguros com jovens. E também foi uma surpresa muito grata quando a gente viu que os jovens gostaram muito dessa interação com os idosos, justamente pela questão de histórias de vida, né? Então eles curtiam muito ouvir as histórias de vida que os idosos compartilhavam, de como era antes, e também, muitas vezes, durante o atendimento, a gente sempre oferecia esse serviço de uso de celulares, né, de auxílio de uso de celulares. Então a pessoa ia, por exemplo, até a casa de uma idosa, por exemplo, a dona Miriam foi uma das primeiras pessoas que a gente atendeu, ela chamou o brother e ela falou, olha, eu quero chamar um 99, mas nunca chamei um 99. Então o Flávio, no caso, que foi o brother que atendeu, ensinou ela a fazer o
o chamado, né? Ela aprendeu ida e volta a fazer um chamado de 99, o de uso de celular e tudo mais. Então, essa interação, essa intergeracionalidade, né, que é algo que hoje o pessoal estimula bastante, funcionou de uma forma bem interessante. Tá bom. Então, o deficiente ou o idoso acessam o aplicativo e o aplicativo, então, seleciona uma pessoa jovem para servir de acompanhante. O deficiente ou idoso paga isso. Isso pode ser patrocinado por empresas também ou não? Sem dúvida. Esse foi, aliás, a nossa mudança pré-pandemia, né? Nós estávamos trabalhando diretamente com o público consumidor direto. Daí nós vimos que várias empresas tinham a demanda desse serviço, então nós fizemos convênios com alguns hospitais da área de oftalmologia aqui de Curitiba, pré-pandemia, com institutos de longa permanência, né, com as casas de repouso, e até mesmo com uma administradora de condomínio. Só que exatamente quando começou a pandemia, em março, nós interrompemos o atendimento presencial e fizemos também, nós tiramos o aplicativo do ar temporariamente para evitar problemas das pessoas estarem acessando e chamando e não haver disponibilidade. A gente espera voltar a esse atendimento presencial em breve, né, assim que nós tivermos uma situação epidemiológica mais tranquila. O ideal seria a vacina disponível, né, espero que em breve, e porque tem uma demanda reprimida muito grande, né, das pessoas nos chamam frequentemente, e daí a gente teve que oferecer serviços online. Então nós desenvolvemos uma série de produtos online para que as pessoas pudessem usar o auxílio dos brothers, mas à distância, principalmente focando no uso de tecnologias, né? Então foi uma mudança muito grande, que nós praticamente tivemos que fazer em poucos meses, mas nós conseguimos uma linha de produtos muito interessante com pessoas que trabalham muito com ensino de tecnologia para idosos, né? Foi uma parceria aqui com a Universidade Aberta da Maturidade, aqui da Universidade Federal do Paraná. Nós contratamos terapeutas ocupacionais que trabalham lá e fizeram umas apostilas, por exemplo, para o uso de WhatsApp, que é a primeira que nós lançamos, que funcionou muito bem para ensinar essas pessoas a usar essas ferramentas tecnológicas, e quando a gente voltar pós-pandemia, a gente imagina que esse serviço online vai estar junto com o serviço presencial. Muito bem. Vocês estão de parabéns porque entraram nessa economia prateada para oferecer serviços e produtos para pessoas com mais de 60 anos. E eu deixo agora em aberto para as tuas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, o envelhecer, uma palavra que eu ouvi muitas vezes das pessoas que a gente atendeu e que ficou muito firme na minha cabeça, que eles dizem o seguinte: velho é quem tem cabeça de velho. Então, acho que o mundo está evoluindo muito para pessoas que têm idade avançada, mas não são velhos em termos de mentalidade e de objetivos na vida e de relações. Então, acho que essa é a nova realidade. Então, a Brother procura se inserir nessa nova realidade, né, de pessoas sendo cidadãos plenos, que têm planos pós-aposentadoria, após, né, não é só a vida do trabalho, ou ressignificam o seu trabalho, né. Eu mesmo trabalhei muitos anos em universidade e próximo dos 50 anos fiz uma mudança radical em termos de atuação, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais no futuro. As pessoas vão ter ciclos profissionais, ciclos de vida que vão se postergar até uma idade avançada, que as pessoas se sintam vivas e atuantes na sociedade. E a gente precisa muito dessas pessoas atuando e trazendo sua experiência para a sociedade. A Brother pretende colaborar com isso. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação e agradecer também à Uninter por esse programa que ela tem feito. Muito obrigado.